Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Vitorino e sou professor da Rede Municipal de Paço do Lumiar. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema da lógica, que é um tema da filosofia, em que nós trabalhamos a maneira adequada de proceder o raciocínio ou o pensamento. Nesta aula, nós vamos apresentar os seguintes tópicos: o que é lógica, como surgiu a lógica, princípios da lógica, conceitos básicos, termo, conceito, proposição, juízo, e vamos fazer considerações finais ao final da aula. Bom, a princípio a pergunta é: o que é lógica? A lógica, ela pode ser utilizada no cotidiano, na nossa vida cotidiana, na conversa com amigos, com a família, com os colegas de trabalho, né? Nós estamos sempre utilizando uma coerência na nossa linguagem para poder comunicar melhor as nossas ideias, certo? Mas precisamos entender a lógica a partir da sua etimologia, a partir da sua conceituação. Etimologicamente, a lógica quer dizer, deriva da palavra grega, ou do termo grego logos, que significa expressão, pensamento, conceito, discurso e razão. Como surgiu a lógica, então? Quando pensamos na origem da lógica, nos reportamos a um filósofo antigo, filósofo grego, chamado Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro a formular um tratado sobre lógica, certo? Então, o Aristóteles, ele não entendia a lógica, como nós entendemos hoje, o termo lógica. Aristóteles falava de analítica. A lógica para Aristóteles era analítica. Ele nem utilizava o termo lógica. Era analítica. E a analítica tinha o sentido de análise do pensamento nas suas partes integrantes. Ou seja, a analítica significava analisar o pensamento ou o raciocínio nas partes constituintes desse raciocínio, certo? Aristóteles formulou as suas afirmações sobre lógica, seu estudo sobre lógica, numa obra chamada Organon, né? E a palavra órgão significa instrumento, né? Instrumento para proceder corretamente o pensamento. Então, Organon, ou órgão, era uma obra em que Aristóteles expressava as suas teorias sobre a lógica, né? Que não é uma ciência propriamente dita, mas é uma espécie de instrumento ou metodologia de proceder o pensamento. Instrumento significa método e princípios da argumentação. Ele busca determinar em que condições certas coisas, ou seja, consequências, se seguem ou não de outras coisas, ou seja, de antecedentes. O que eu quero dizer com isso? Que certas coisas procedem de outras. Ou seja, quando fazemos uma afirmação, tem ali certos termos que expressamos nessa afirmação. Então, nós queremos saber como termos que falamos anteriormente podem deduzir, podem dar consequência a outras afirmações, certo? É que chamamos de antecedentes e consequentes. A lógica, ela obedece a alguns princípios. E nós temos aqui, Aristóteles formula esses princípios. Para Aristóteles, existem 3 princípios lógicos que são anteriores a qualquer raciocínio, a qualquer argumento, né? E eles servem para todos os argumentos, ou todos os raciocínios que elaboramos, né? Que princípios são esses? O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído.
Vamos começar pelo princípio da identidade. O que significa isso? O princípio da identidade diz que se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Ou seja, se uma afirmação é verdadeira, ela é verdadeira, né? Ou seja, A é igual a A. Todo ser é idêntico a si mesmo, né? Por exemplo, Deus é, ou Deus é Deus, Pedro é Pedro, João é João, o ser é, né? Então, essas são afirmações, né, que não contradizem o princípio da identidade, né? Porque cada coisa é idêntica a si mesma. Uma coisa não pode ser diferente de si mesma. Eu não posso dizer que João é Pedro. Não. João é João e Pedro é Pedro. Certo? O outro princípio é o princípio da não contradição. O que diz o princípio da não contradição? Ele diz que nenhum enunciado ou afirmação pode ser verdadeiro ou falso, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Ou seja, eu não posso dizer há e não há ao mesmo tempo. Nenhum ser pode ser idêntico e contrário a si mesmo, né? Daí que o princípio de não contradição proíbe a seguinte sentença: Pedro é generoso e Pedro não é generoso. Ou seja, o princípio da não contradição, ele proíbe a seguinte sentença: Pedro é generoso e Pedro não é generoso. Pedro é generoso e não é generoso. Eu não posso dizer que Pedro é generoso e não é generoso ao mesmo tempo. Ou Pedro é generoso ou não é generoso. Eu preciso explicar para vocês alguns conectivos que eu utilizei aqui só para usar a linguagem simbólica, né? Esses conectivos é a negação, né? Você usa aquele sinalzinho ali, que significa não. A outra é a conjunção, que é a disjunção, soma, né? A e B, ou Pedro e João, você está somando, né? A e B, ou 2 e 2, ou 2 mais 2, é soma, é junção, que nós chamamos de conjunção. Simboliza por o V invertido, aquele sinalzinho, parece o V invertido. E tem a disjunção. A disjunção é quando você separa ou eventualmente você separa ou junta, né? Por exemplo, ou Pedro come arroz, ou Pedro come batata doce. Ou então, eventualmente, Pedro come arroz ou batata doce, né? Ou Pedro come arroz ou batata doce, ou eventualmente Pedro come as duas coisas, certo? Essa é a disjunção. Isso só para explicar que eu utilizei aqui no corpo do meu texto, né? do texto do slide, né? Que eu falei, ó, há e não há, certo? Utilizando os conectivos, né? Há ou não há, né? O outro princípio é o terceiro excluído. No terceiro excluído, diz que um enunciado ou é verdadeiro ou é falso, não sendo possível um terceiro valor. Ou seja, entre os opostos não existe meia verdade, só podendo ter há ou não há. Não existe uma terceira alternativa entre Pedro está com fome ou Pedro não está com fome, né? Ou Pedro está com fome ou Pedro não está com fome. Não existe uma terceira possibilidade, certo? Então chegou a hora de iniciarmos a falar sobre os conceitos básicos da lógica, né? E aí nós vamos trabalhar o conceito de termo e, consequentemente, conceito que é
um conceito que está ligado ao conceito de termo. E o que é termo? Termo é um sinal articulado que significa convencionalmente o conceito. O que quer dizer isso? É um símbolo que usamos para expressar alguma coisa que definimos, né? Pedro é uma pessoa, mas você pode escrever o nome Pedro. O nome Pedro é o símbolo da pessoa Pedro, certo? Ou então, árvore é uma planta lenhosa, mas o nome é um símbolo, certo? Então, o termo é esse símbolo para simbolizar o objeto que eu estou vendo, né? Eu tenho a árvore, o objeto. Eu vejo a árvore, o objeto. Mas eu preciso simbolizar. E para simbolizar, eu uso o termo, né? Então, temos como exemplo, árvore. O conceito é aquilo que o intelecto produz ou exprime em si mesmo e em que atinge ou aprende uma coisa. Por exemplo, a árvore. O conceito de árvore é vegetal lenhoso ou planta lenhosa, né? Eu vejo a árvore, certo? E por meio do meu intelecto, eu capto a essência da árvore, ou então a definição da árvore, o conceito de árvore, né? Quando o meu intelecto capta a árvore, né? Então eu estou conceituando a árvore, né? E esse conceito ele é expresso pelo termo, né? Então nós temos árvore como vegetal lenhoso. A árvore é o símbolo escrito, vegetal lenhoso é o conceito de árvore. Ou planta lenhosa é o conceito de árvore. Ou podemos usar outro exemplo. Homem, a palavra homem é o símbolo, é o termo. É o símbolo da árvore, né? Ou do homem, mas é o termo, é um termo que representa aquela coisa que chamamos de homem, que vemos, que enfim, né? O conceito, ele possui algumas propriedades. Ele possui compreensão e possui extensão. O que significa isso? Bom, a compreensão do conceito refere-se ao conjunto das notas ou dos atributos que o caracteriza. Ou seja, o conceito é um conjunto de características que o objeto que nós estamos vendo, né, possui. Por exemplo, homem. O conceito de homem é animal racional, né? Então, esse conjunto de notas, ou de atributos, ou de características é a compreensão do conceito, né? Nós temos aqui o primeiro exemplo. Exemplo 1. Homem. Homem, ele pode ser vivo, animal senciente, ou seja, animal que possui sentidos, que sente. Ele é mamífero, né? O homem faz parte dos animais que são mamíferos. E ele é racional. O homem é racional. Nós temos aqui a imagem de um homem aqui, né? E associamos o conceito, né? Quando falamos do conceito de homem, nós estamos falando da compreensão, né, do conceito de homem, certo? O exemplo 2, nós temos leão. Temos o termo leão, tem o objeto leão lá, o animal que é leão, né? E aí temos a compreensão do conceito leão e do animal leão é ser vivo, ser senciente, ou seja, possui sentidos, né? Ele é mamífero, é felino e é carnívoro. O leão come carne. O leão faz parte daqueles animais que possuem glândulas mamar,
mamárias, desculpe, né? Então, esse conjunto de notas ou de atribuições, de atributos, de características é o que chamamos de compreensão do conceito. Compreensão do conceito de homem, compreensão do conceito de leão, né? E podemos pensar vários outros conceitos. Mas temos também a extensão do conceito. O que é a extensão do conceito? É o conjunto de indivíduos ou objetos que compõem o conceito, né? Que compõem esse termo, né? Vamos pegar novamente, animal. Animal. Nós temos o termo animal, né? E então, nós temos aqui essa imagem. Aqui tem vários tipos de animais. Tem jacaré, tem macaco, tem cachorro, tem leão, tem galinha, tem cavalo. É o conjunto animal. Esse conjunto de animais diferentes aqui constitui o que chamamos de animal, né? Essa espécie que falamos de animal, né? Constitui o termo animal, né? Então, a extensão do conceito é o conjunto de indivíduos que compõem, né, o conceito de animal, né? Exemplo 2, homem. Homem, a extensão do conceito homem é o conjunto de indivíduos que são dotados de sensação e de racionalidade. Ou seja, é o conjunto de todos os homens existentes no planeta. Nós temos ali o homem europeu, o homem americano, o homem indígena, vários tipos de homens, mas são indivíduos, né, que compõem o conceito de homem. Bom, aqui nós vamos falar também de proposição. A proposição é um dos elementos fundamentais para entendermos a lógica, né, a lógica aristotélica, né? E o que é proposição? A proposição é um discurso que exprime o verdadeiro e o falso. É a expressão de um juízo, né? Por exemplo, todo cão é mamífero, né? Todo cão é mamífero. Aqui nós temos uma proposição. A proposição, ela é a expressão de uma ocorrência no mundo, né? Por exemplo, imaginemos que a sua mãe, Dona Maria, vai fazer a sobremesa do almoço. Então, o seu irmão mais jovem, o Pedro, ele vai à geladeira, né, e pega a sobremesa antes do almoço. E aí você grita, o Pedro comeu a sobremesa do almoço, né? Aí o Pedro gritou de lá, eu não comi a sobremesa do almoço. Bom, aqui nós temos uma proposição, né? Por quê? Porque ela está se referindo a uma ocorrência no mundo. Que ocorrência é essa? O Pedro está na geladeira comendo a sobremesa do almoço. E você traduziu essa ocorrência nessa proposição, nessa fala sua. Você oralizou essa ocorrência quando você disse, Pedro está comendo a sobremesa do almoço, né? Mas você pode expressar essa proposição e, consequentemente, essa ocorrência no mundo, né, no discurso, certo? Ao final de tudo, a proposição é um discurso constituído de dois termos, por exemplo, ou mais, de dois ou mais termos. Nós temos o termo Pedro e temos o termo sobremesa, né? Pedro comeu a sobremesa do almoço. Pedro, um termo. Sobremesa, outro termo. Que está ligada pelo verbo, comeu.
Pedro é um termo, sobremesa, outro termo, que está ligada pelo verbo. Pedro comeu a sobremesa do almoço, né? O outro exemplo aqui nós temos o exemplo. Todo cão é mamífero. Nós temos o termo cão e temos um termo mamífero, que está ligado pelo verbo é, certo? Então, todo C é M. Esse C aqui representa cão e M representa mamífero, certo? Bom, antes de definirmos juízo, precisamos falar sobre os quantificadores dos termos, né? O que são esses quantificadores? São palavras que utilizamos para quantificar os termos de uma proposição. Por exemplo, todos, nenhum, algo, algum. Todos, nenhum são quantificadores universais, ou universalizantes, ou totalizantes. E algo, algum ou este são quantificadores particularizantes, porque particulariza, certo? Por exemplo, todo cão é mamífero. Aqui nós temos um quantificador universal, certo? Ou algum cão é mamífero. Algum é um quantificador particular, porque nós estamos falando de algum cão que não é mamífero. Ou este cão não é mamífero, certo? Ou este cão é mamífero. Estamos falando de um cão, um específico. Por isso ele é um quantificador particularizante, ou particular. Bom, a proposição é a expressão de um juízo. O que significa isso? Quer dizer que quando nós nos relacionamos com as coisas, com os objetos, nós julgamos esses objetos, certo? Nós julgamos esses objetos. Ou seja, nós atribuímos qualidades a esses objetos. Por isso, o juízo é uma operação do intelecto que consiste em unir ao afirmar ou separar ao negar dois termos. Por exemplo, todo cão é mamífero, todo C é M. Nenhum cão é mamífero, nenhum C é M. No primeiro exemplo, nós estamos unindo o termo cão ao termo mamífero. No exemplo 2, nós estamos separando o termo cão do termo mamífero, certo? As proposições, elas podem ser divididas quanto à sua qualidade e à sua quantidade. Quanto à qualidade, as proposições são afirmativas ou negativas. Por exemplo, todo cão é mamífero. Nós temos aqui uma proposição universal afirmativa, porque está dizendo que todo cão está afirmando. Todo cão é mamífero. E é universal porque são todos os cães do conjunto de todos os cães, né? São mamíferos. Nenhum cão é mamífero. Nós temos aqui uma negação universal, porque eu estou dizendo que nenhum cão na espécie dos cães é mamífero. Quanto à quantidade, as proposições são universais ou particulares. Ou seja, todo cão é mamífero, todo C é M, algum cão é mamífero, ou este cão é mamífero. Os quantificadores todos, todo ou todos, algum e este aparecem aqui como o aspecto da quantidade das proposições. Bom, ainda nós falamos sobre a extensão dos termos de uma proposição. A extensão do termo de uma proposição, ela é conforme a sua amplitude, né? Amplitude, o conjunto de todos os indivíduos que o termo designa, né? Se é universal ou é particular. Por exemplo, todo maranhense é brasileiro, todo M é B, ou nenhum maranhense é cearense, nenhum M é C. Algum maranhense é flamenguista, algum M é F.
ou algum maranhense não é justo, algum M não é J. Agora nós vamos traduzir ou demonstrar essas proposições no diagrama de Euler, né? Euler foi um matemático suíço que elaborou o diagrama para representar os enunciados na lógica, certo? Então, vamos analisar a primeira proposição. Na primeira proposição, todo M é B, ou seja, todo maranhense é brasileiro. O termo maranhense ela tem uma extensão universal, porque se refere ao conjunto de todos os maranhenses, de todas as pessoas que nasceram no território do estado do Maranhão, né? E o termo brasileiro tem extensão particular, porque nós estamos falando de alguns brasileiros, de algumas pessoas que moram no território brasileiro, né? Que podemos dizer que são os maranhenses, certo? Então nós temos no diagrama o M, que está dentro de um círculo menor, e o B num círculo maior. Mas esse B, ele é particular, porque se refere a alguns dos brasileiros que são os maranhenses, né? No exemplo 2, na proposição 2, nenhum maranhense é cearense. O termo maranhense é universal, negativo, porque nós temos a partícula nenhum, né? O quantificador nenhum, né? Pois refere-se à exclusão de todos os maranhenses do conjunto dos cearenses, né? Do conjunto das pessoas que nasceram no território do Ceará, né? E o termo cearense também é universal, porque refere-se ao conjunto de todos os cearenses. Então, observe no diagrama que tanto o conjunto de todos os maranhenses é universal, porque ele está separado, como o conjunto de todos os cearenses também é universal. Na proposição 3, algum maranhense é flamenguista, ambos os termos são particulares, pois referem-se a alguns indivíduos que moram no Maranhão e que também são flamenguistas. Observe que no diagrama nós temos os maranhenses, alguns maranhenses dentro do diagrama que pertence flamenguista, mas flamenguista está fora do diagrama que pertence, está dentro está fora do diagrama que pertence maranhense, né? Então são particulares, né? Ambos são particulares, né? E, finalmente, a proposição 4, algum maranhense não é justo. O termo maranhense é particular e o termo justo é universal. Por quê? Porque algum maranhense, né? Algum maranhense não faz parte do conjunto de todas as pessoas justas, certo? Por isso, algum maranhense é particular e justo é universal. Bom, chegamos ao final da nossa aula dizendo que a lógica é o estudo de todos os métodos e princípios de argumentação e possui 3 princípios básicos: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Em lógica, o conceito de termo e de proposição são elementos fundamentais para compreendermos as condições em que certas coisas, ou seja, nós temos uma conclusão, elas se seguem ou não de outras, ou seja, das premissas. Ou seja, é o argumento. O termo e a proposição são elementos fundamentais para construirmos um argumento. E o que é o argumento? O argumento é uma sentença constituída de 2 premissas e uma conclusão, certo? 2 ou mais premissas e uma conclusão. Nós temos uma primeira premissa, por exemplo, todo homem é mortal. Uma segunda premissa, Pedro é homem. E temos a conclusão, Pedro é mortal. A conclusão.
o termo e a proposição são fundamentais para entendermos como que se dá esse processo de elaboração do argumento, que é assunto da nossa próxima aula. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, por acompanhar a aula até agora. Nós temos aqui as referências que utilizamos na aula e temos uma atividade para que vocês possam exercitar, responder e entender mais sobre a aula de hoje, né? Então, quem tiver aparelho celular é só posicionar no QR Code e ter acesso a essa atividade, né? Obrigado a todos e a todas.